Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Polly, sejam bem-vindos aqui no meu canal. E hoje eu vou mostrar para vocês o laudo, da ultrassom, que finalmente a gente foi pegar. Era para ter pego lá na sexta-feira passada, mas acabou que não deu para pegar e meu esposo pegou ontem. E eu já dei uma olhada aqui e resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês para mostrar o laudo e falar um pouco sobre isso. Mas antes eu queria aqui agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gente aqui no canal. A nossa família está crescendo nos dois sentidos, com vocês e a nossa família aqui em casa também que está crescendo. Eu postei um vídeo aqui no canal contando para vocês que eu tava grávida, mostrei a surpresa pro meu marido e tal, eu gravei tudo, pra vocês. E assim, o tanto de gente que tá comentando, vocês estão comentando tanto, eu tô tão feliz, gente. Cada comentário lindo, me desejando tudo de bom, que Deus abençoe, desejando muita saúde. Normalmente, o que o médico recomenda é que a gente espere umas 12 semanas, pelo menos uns 3 meses para poder contar sobre a gravidez. Mas para quem conhece aqui toda a minha história, sabe que isso é motivo de muita alegria, sabe que isso é motivo de compartilhar sim para todo mundo, para que as tentantes também renovem as esperanças, e a fé em Deus, porque o seu dia vai chegar. E, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que não foi muito agradável, mas eu decidi compartilhar. Na gravidez da Alice e Sofia, eu fiz todas as ultrassons em uma médica só. Muito excelente, explicava tudo direitinho. Então, assim, eu não tinha o que reclamar dessas ultrassons que eu fiz com ela. Sendo que nessa primeira ultrassom aqui que eu fiz, foi num lugar totalmente diferente, foi no médico que eu nunca tinha ido. Então, a escolha da clínica e a escolha do médico foi muito aleatória, porque o nosso principal objetivo era só saber se o bebezinho estava no local correto. E por que essa preocupação? A minha primeira gestação foi ectópica. Muita gente que tá aqui já conhece a minha história, mas tem muita gente nova chegando, então vou explicar rapidinho para vocês. A minha primeira gestação foi ectópica e eu fiz a ultrassom, eu tava com aproximadamente 5 semanas. Então, assim, foi muito importante descobrir essa gestação cedo. Tanto que o médico já foi logo me encaminhando para procurar um hospital para fazer cirurgia. Então, assim, gestação ectópica é uma coisa muito grave. Então, quanto mais cedo você descobrir, melhor para você, até para sua vida, porque se demorar para você descobrir, se passar 7 semanas, 8 semanas, vai acabar estourando a sua trompa, você vai ter uma hemorragia interna, enfim, é uma coisa muito grave que pode vir até a óbito. Então, a nossa preocupação aqui nessa ultrassom, assim como a da Alice também, que a gente fez logo no comecinho, que a gente corre o risco de realmente não ver muita coisa, mas a gente vai, eu fui nessa ultrassom com o intuito de ouvir, estar no local certo. Para mim, isso já é muito importante, já me traz muita paz, porque a minha primeira gravidez foi assim, eu descobri, com uma semana eu já estava indo fazer a ultrassom, aí já vi que estava gestação ectópica, no outro dia eu já fui fazer cirurgia, então assim, foi tudo muito rápido. Então, a nossa maior preocupação, como eu disse, é saber se o bebezinho estava no local correto. Mas eu quero falar aqui para vocês umas coisas que aconteceram nesse dia da ultrassom. Quando eu fiz a primeira ultrassom da primeira gestação e da segunda, eu fui assim, super, hiper atendida. E foram médicos diferentes. Porque a primeira gestação foi um médico, a segunda foi outra, e essa agora foi um aleatório. E o que aconteceu? Demorou um tempão, para o médico chegar. Você pega a ficha logo cedo. O atendimento lá começava às 7h30, mas a gente chegou bem antes, para ser um dos primeiros. Porque já tinham falado pra gente que era por ordem de chegada. Então, a gente quis chegar cedo, assim a gente fez. Mas o atendimento, gente, só começou a partir de 11 horas. E não compensava, gente, eu voltar para casa para poder voltar para a clínica de novo nessa hora. Então, eu tive que ficar esperando. Aí eu fiquei esperando, quando chegou às 11, o médico chegou um pouquinho antes. Eu tava muito nervosa, muito tensa, justamente por isso, para saber se tava tudo certo no local correto. E eu me deparei com um médico, muito fechado, muito calado. Ele ficou um tempão mexendo assim na barriga e não falava nada. Eu tô falando isso porque nas ultrassons da Alice, a médica falava, o saco gestacional tá de tamanho tal,
a bexiga tá aqui, o útero tá assim, tal, tal. Ela falava de tudo que ela tava vendo, sabe? E já esse médico, não. Aí o médico começou a ver, né? Com pouco tempo ele já disse assim, você tá grávida mesmo, né? Tá aqui o saco gestacional. Aí ficou mexendo, 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 mexendo. E não falava nada, não falou nada. O vídeo que eu coloquei aí pra vocês, que a maior parte dele tem uma musiquinha, é porque justamente ele não tava falando nada, entendeu? Então as poucas partes que ele falou, eu coloquei o áudio aí pra vocês ouvirem, que acabou ficando um pouco baixo, mas enfim, dava pra ouvir um pouco. Sim, gente, pra quem não me segue lá no Instagram ainda, eu vou deixar aqui um link na descrição, porque lá no Instagram é muito dia a dia, né? O Instagram ainda tá em crescimento, não tem muitos seguidores, mas eu gosto demais de cada seguidor que tá lá, né, me acompanhando. E se você puder, é só clicar aqui e me seguir, ok? Então vamos lá para o vídeo. Esse médico, ele falou muito pouco, ele não teve aquela conversa, né, com o paciente para tentar entender, né, com a gestante, que no caso era eu. Aí ele perguntou quando foi a minha última menstruação, eu falei para ele, ele disse, então tá muito cedo isso aí. Eu disse, porque a gente... Aí meu marido falou, né, porque a gente já teve uma gestação ectópica, então a nossa preocupação é saber se está no lugar certo e tal. Aí ele mexeu mais um pouquinho e aí disse que estava no local certo, mas que a gente teria que voltar daqui a 2 semanas para repetir a ultrassom, para poder ver o embrião e ouvir o coração. Aí eu fiquei. O médico disse que eu estava com 6 semanas. Então, como que 6 semanas eu não vi o embrião e não ouvi o coração? Aí eu fiquei preocupada, sabe? Eu fiquei muito aliviada em saber que o bebezinho estava no local certo, o saco gestacional estava no útero. Mas a minha preocupação foi porque eu saí de lá sem informação nenhuma. Entendeu? A informação que estava no local certo, recebi. Mas qual o tamanho do saco, né? O tamanho do saco tá normal para a idade gestacional, né? Aí ele confirmou, dizendo que eu estava realmente com 6 semanas e isso me deixou mais preocupada ainda. Então, meu esposo falou comigo, dizendo para eu não ficar botando coisa na cabeça. Sim, gente, outra coisa. Entendam bem o que eu vou falar aqui, tá? Essa ultrassom foi paga, não foi pelo SUS. Porque eu vou começar o pré-natal ainda, como eu já disse em outro vídeo aqui. E, assim, o atendimento não foi legal, não foi bom. Eu fiquei um pouco frustrada porque o equipamento em si, na hora lá que estava mostrando, não sei se vocês perceberam no vídeo, mas a qualidade da imagem não foi boa. Eu não consegui enxergar muita coisa na ultrassom, né? E eu sei que isso não tem nada a ver com as semanas, porque eu já tinha feito da Alice, nessa doutora que é excelente, e o equipamento dela dava pra ver tudo, assim, bem nítido, entendeu? É como se fosse um celular bem antigão, com aquelas câmeras antigas, o equipamento dele. Eu não conseguia enxergar nada, mas eu tava na esperança que quando eu recebesse o laudo, eu ia ver a imagem melhor, né? Coisa da minha cabeça. Mas aí quando eu recebo o laudo aqui, a imagem tá pior do que o vídeo. Eu fiquei muito, muito decepcionada, me arrependi de ter ido para essa clínica. Então, só para vocês entenderem, eu vou ler aqui um trecho da ultrassom que diz assim: saco gestacional mede 2 centímetros de diâmetro médio e de localização normal. A parte que ele disse que estava no local normal, ok, ele já tinha falado para mim, mas ele não falou para mim o tamanho do saco gestacional. E por que que eu digo isso? Porque nas outras ultrassons que eu fiz, os médicos falavam para mim tudo que estava vendo e esse médico não falou nada. Então, eu me deparo aqui com esse laudo da ultrassom e diz assim: embrião com batimentos cardíacos presentes. Gente, ele não fez aquela endovaginal, ele colocou só por fora. Foi aquela normal pela barriga mesmo. E aí, gente, eu tive que esperar o laudo para saber que o embrião tava com batimentos cardíacos, sendo que isso era uma coisa que era para ele ter falado para mim, entendeu? Eu tô aqui meio que desabafando para vocês, porque
toda a minha história, né? Já tive 2 perdas gestacionais. E eu tenho medo, tenho preocupações, sim, tenho fé em Deus que vai dar tudo certo, tenho, mas é normal a gente ficar assim. E você sair de lá sem ouvir o coração, sem ver o embrião, só ver o saco gestacional, e ele tendo visto que estava com batimentos cardíacos presentes, aí eu me pergunto, né? Por que ele não ouviu? Né? Não tentou ouvir? Porque ele não me disse isso, porque isso ia me deixar bem mais tranquila. Entendeu? Então, assim, ele nem tinha falado o tamanho do embrião. Ele só tinha apontado no vídeo, eu até mostrei pra vocês, que ele disse assim, ó, ele tá bem aqui pequenininho, mas também não disse nada. E como a imagem tava péssima também, então... Aí, aqui no laudo também tem comprimento cabeça-nádega de 0,3 centímetros, né? Aí eu comecei a pesquisar na internet se esse tamanho era normal. Aí eu vi no vídeo realmente é 0,37, eu acho que aquele arredondou, né? Então eu vi que realmente é uma gestação, é um tamanho normal. Mas assim, isso são coisas que não era pra eu estar pesquisando na internet. Eram coisas para o médico falar pra mim, porque eu não fiz um serviço gratuito. E é isso que eu quero que vocês não me julguem aqui. Eu não tô falando que porque é de graça que o médico tem que fazer de qualquer jeito. Não é isso que eu tô dizendo. Mas quando você paga, você espera no mínimo, um serviço bom, né? O equipamento foi péssimo, eu não enxerguei nada. Nem ele, eu acho que nem o médico tava enxergando direito. Porque ele ficou pra lá e pra cá e não conseguiu ver muita coisa. Então, eu fiquei muito decepcionada. Eu não vou voltar lá mais nessa clínica, porque não vale a pena. E eu não esperei pelo pré-natal, eu não esperei pelo SUS, porque tem a possibilidade de marcar ultrassons pelo SUS, né? Quando você faz o pré-natal. Mas é como eu disse a vocês, eu queria saber logo se estava no local correto. Pelo menos isso eu consegui saber. Mas eu fiquei muito decepcionada de saber que os batimentos cardíacos estavam presentes e ele não mencionou lá na ultrassom. Gente, é uma informação tão importante para nós, né, mamães que tá lá. Eu tava tão nervosa nesse momento da ultrassom que o médico me deixou mais nervosa ainda. Porque ele não conversou comigo, ele não passou nenhuma informação. Então, ele só confirmou que estava no local certo e só confirmou que estava com 6 semanas. E aqui na conclusão do médico tem gestação em torno de 6 semanas e 1 dia. No dia que eu fiz, realmente estava batendo com a data da menstruação. Agora que tem falando que tem batimentos cardíacos, eu agora acredito que esteja realmente nesse tempo, porque quando eu cheguei lá, que eles disse que tinha que repetir daqui a 2 semanas para poder ouvir o coração, aí eu fiquei, nossa, então acho que eu tive uma ovulação tardia, eu acho que eu não tô com 6 semanas não, acho que eu tô com 5, com 4 e alguma coisa. Mas aí, vendo aqui que tem os batimentos cardíacos presentes, me deixou mais tranquila. Mas ao mesmo tempo, até agora eu tô assim, será que eu posso confiar nesse laudo aqui? Será que eu posso confiar nessas informações que me passou, que tá aqui? E quando eu saí de lá, depois que finalizei o vídeo pra vocês, aí foi quando começou a cair a ficha de dizer, não, como que eu tô com 6 semanas e não vi nada dentro? Como que eu tô com 6 semanas e só deu pra ver o saco gestacional? E eu esperava que ele pelo menos fizesse ainda o vaginal, porque talvez ficasse uma imagem melhor. Mas analisando direitinho, eu acredito que não ia ser possível, porque o equipamento dele é um equipamento muito antigo, eu acho, porque a imagem não é boa. E aí eu peguei uma ultrassom antiga da minha filha e comparei. E, gente, a diferença é gritante, é muito diferente a qualidade das imagens. Até o laudo mesmo, só colocaram 4 fotinhas aqui, que não dá pra enxergar nada, eu vou mostrar aqui pra vocês. E na outra ultrassom que eu fiz, na minha outra gravidez, a médica, a doutora colocou o útero, colocou o ovário, colocou tudo bem explicadinho, sabe? Com legenda e tudo nas fotos. Mas olha só como foi que esse médico me entregou esse laudo. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês.
Essa aqui foi a primeira foto. Deixa eu botar aqui pra vocês enxergarem melhor, ó. Aqui tem SG, que quer dizer saco gestacional. E aqui, esse maisinho aqui com esse, é o tamanho do saco gestacional. Olha só a imagem. Tá péssima essa imagem. E aqui vem dizendo saco gestacional 2 centímetros. Aqui são as semanas, né? Que de acordo com o tamanho do saco, tá 6 semanas e 1 dia. E a data prevista do parto, de acordo com essa ultrassom, e com a informação da menstruação, né? E tudo, é 13/6/2023. Só que a imagem tá muito ruim. Eu digo isso pra vocês porque nas minhas outras ultrassons, as imagens elas estão excelentes. Coisa que aqui não. Aí tem uma outra foto aqui do lado, que aqui ele mede o tamanho do embrião. Gente, vocês conseguem enxergar alguma coisa? Eu não consigo. Aí aqui tem dizendo que o embrião está com 0,37 centímetros, né? 0,37. Aqui outra foto que não diz, não tem legenda, não tem nada escrito para saber o que é. Não diz nada, mas aparentemente aqui tem um saco gestacional. E aqui outra foto também que não dá para saber nem o que é. Se é útero, entendeu? Não tem nada escrito aqui. E aqui embaixo, que era para ter mais 2 fotos, não tem nada. Foi essa a ultrassom, o laudo que ele me deu. Aqui na outra médica tinha ovário, aqui tinha o útero e tava tudo bem explicadinho. E aqui não tem. E tô me sentindo aqui um pouco melhor de poder compartilhar com vocês, porque eu não vou vir aqui para contar para vocês só coisas maravilhosas e lindas, né? Eu estou contando o que tá acontecendo realmente. E esse foi um dos casos, e eu não vou voltar mais para esse médico, eu não quero mais fazer lá, porque ele me deixou insegura desde a hora que eu entrei, e me deixou mais insegura ainda, porque quando eu recebo o laudo, tem informações que ele não me falou lá. Sem falar que eu não consegui enxergar nada. Aí eu fico, será que realmente eu tô com essas semanas, né? De acordo com a medida do embrião lá que ele fez, realmente tá na média de 6 semanas. Que ele diz que com 6 semanas é entre 4 e 6 milímetros, mas pode ter as variações. Como deu 0,37 centímetros, que no caso é 3,7 milímetros, então tá na média, vamos dizer assim. Mas eu não quero voltar mais lá para esse médico, porque eu não quero sair de lá com mais dúvidas do que quando eu entrei. Eu quero ir para um médico que tire as minhas dúvidas, que converse comigo, né? Que vá explicando o que tá vendo lá, né? Isso é uma coisa que eu não tô exigindo demais, isso é uma coisa que é a obrigação do médico passar. E eu acredito que vou voltar a fazer as ultrassons com a mesma médica que fez da Alice, porque, gente, ela foi muito excelente. E eu não quero ter que pagar uma ultrassom para quando eu chegar lá sair com 0 informações praticamente, né? Eu quero todos os detalhes, quero imagens legais, né? Quero o laudo completo, porque eu não tive. Mas assim, diante de tudo, eu estou muito grata a Deus porque está no lugar certo, tá evoluindo. A minha barriga tá ficando mais inchada, gente. Eu vi aqui nas pesquisas, né, que a segunda gestação fica uma barriga maior. E, meu Deus, a da Alice já foi enorme, né? E se for maior... Mas enfim, mesmo que tenha acontecido tudo isso, mas eu tô muito feliz. Em questão de sintomas, eu não tô sentindo tanta coisa. Algumas coisas mais, outras menos. Até agora eu não vomitei. Em relação a isso, até aqui eu tô legal. Não sei por quanto tempo vai durar. Mas, no geral, eu tô bem. É assim, né? À medida que for acontecendo as coisas, aí eu venho aqui e venho compartilhar pra vocês, né? Pra contar as novidades. Esse vídeo aqui não foi uma coisa assim, né? Nossa, que coisa legal, né? Não. Foi uma experiência ruim. Uma experiência ruim que eu tive na ultrassom. Mas aí eu fico, gente, por que ele não tentou ouvir o coração?
Por que que ele não botou lá, ou se não tava conseguindo por cima, né, fazia endovaginal e tentava ouvir o coração, mas por que que ele não fez, né? Enfim, são decisões que a gente toma, que às vezes a gente olha assim, por que que eu fui para esse lugar? Por que que eu fui escolher esse lugar? Enfim, eu não poderia ter ido para onde eu já conheço? Não, fui para outro lugar. Mas é assim, gente, serviu de lição para saber que eu não vou voltar mais para lá e que se você foi num lugar que foi bem atendido, continue nesse lugar. Porque você pode ter uma experiência como a minha, que foi péssima, foi muito ruim. Mas é isso, gente. Se você assistiu o vídeo até aqui e não deixou seu like, já deixa seu like e se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. Fiquem todos com Deus. Beijo, tchau!